Vamos lá, olha só. Então a gente vai agora, nessa primeira parte, encontrar a equação da onda. Como é que a gente faz isso? Vamos anotar aqui e vamos... Vamos lá. Na aula passada, uma das coisas que a gente fez, já perto do final da aula, foi encontrar uma expressão para a velocidade v de propagação de uma onda numa corda, não foi? Como é que a gente fez isso? Eu analisei um pedaço do pulso, coloquei as forças de tensão que estavam puxando essa corda, e aí a gente analisou e encontrou essa expressão V igual a raiz de T sobre μ, né? Ou seja, a raiz da tensão sobre a densidade linear da corda. Foi? A gente vai analisar de novo uma parte da corda, certo? E vai usar aquela relação que é válida, que é quem determina como a onda, vamos lá, com que velocidade a onda se propaga numa corda, né? Quanto mais fracionada, menos fracionada, mais densa, menos densa, e aí vai. Então, digamos que você tem aqui o eixo X e o eixo Y. E aí você tem aqui um pedaço da corda. Por exemplo, assim. Certo? Vou fazer o mesmo exemplo que o livro faz. Aqui a onda está passando por essa corda, né? Ora, se a onda está passando pela corda, com certeza ela está tracionada. Porque se ela não estiver tracionada, a onda não aqui, né? Se a tração for nula, a velocidade é nula, ou seja, a onda não anda nessa corda. Ela tem que estar tracionada. Então, existe tração em toda a corda, né? No caso aqui, como isso aqui é uma porção da corda que a princípio continuaria para lá, eu teria uma tração nesse sentido. O livro chama F2, vamos chamar assim também, F2 ou T2, enfim. Eu acho que ele chama F2. F2, e aqui eu teria uma força desse tipo F, certo? Essa corda, ela tem um comprimentinho L. E a projeção desse comprimentozinho no eixo X seria dx. Aqui, claro que eu estou fazendo um pedaço grande para poder a gente enxergar. Mas isso é infinitesimal, né? Quanto menor, mais próximo da realidade vai ser. Então, supondo que eu tenha pegado um pedaço bem pequenininho da corda, de modo que o comprimento dela é praticamente igual à projeção dela no eixo X, certo? E ela está tensionada dos dois lados. Do jeito que está aí, se eu decompuser essas forças de tensão, F1 e F2, eu vou ter aqui uma componente para a direita, F2x, aqui uma componente para cima, F2y, aqui uma componente para baixo, F1y, e aqui uma componente para a esquerda, mais para baixo, F1x. Né? Que é F1. F1. Pronto. Então, olha só. A gente vai supor, não precisa ser, mas a gente vai supor sempre que a corda está tracionada dos dois lados com a mesma força. Né? Está puxando igualmente o lado esquerdo e o lado direito. Então, F1 é igual a F2. Certo? Só que aqui, se isso for verdade, se as tensões forem iguais, o que você pode dizer a respeito de F1x e F2x? Se cancelam, né? Só vai sobrar a resultante na vertical. Por quê? Por conta da inclinação, né? Até no desenho você percebe um pouco que essa componente, a princípio, é menor que essa, por conta da inclinação da corda. Né? Então, vamos supor isso daí. Vamos supor que eu só vou ter resultante na vertical. Então, eu vou escrever a segunda lei de Newton. Nada mais que isso. Ó. Força resultante igual a massa. Só que eu vou pegar só um pedaço da massa. A massa só daquele pedacinho de corda. Vezes a aceleração. Essa corda, ela vai acelerar em Y e em X. Y. A aceleração, a princípio, vai ser para cima, né? Ó, porque eu vou ter uma resultante
Então, princípio para cima, porque FY2 é maior. F2Y é maior. Então, aqui eu vou ter um AY. Onde? Quem é a força resultante aqui? F2Y menos F1Y, né? F2Y, ó, menos F1Y é igual a dm vezes AY. Quem é esse dm? dm é a massa, certo? Só que a gente não está interessado em usar a massa. Para a gente é melhor escrever isso aí em termos de densidade. É uma informação mais genérica. Então, se eu quiser escrever a massa em função da densidade, como é que eu escrevo? Massa é igual a... Vamos escrever a densidade, melhor, né? Pronto. Densidade é igual a massa sobre o comprimentinho, né? Pequena massa sobre o comprimentozinho da corda L. É densidade linear. Mi é densidade linear, porque isso basicamente só tem comprimento, né? Sigma é a densidade superficial, quando eu tenho uma área, ou seja, uma folha de papel, que a espessura é muito pequenininha. E ρ, quando eu tenho um volume, né? De qualquer forma, é só se eu tiver a densidade linear em função do comprimento. Superficial, área. E volumétrica, volume. Certo? Então, eu quero escrever a massa, ó. dm vai ser igual a μ L. Só que o L, ele é praticamente igual a dx, concorda? Já que eu estou fazendo esse pedacinho bem pequenininho, a gente comentou isso até no comecinho, que o L ele tende a dx. Porque eu estou pegando um pedaço... Claro que se eu pegar um pedaço grande não é verdade. Isso aqui parece ser maior que esse. Mas se eu pegar um pedacinho bem pequenininho aqui, ó, isso aqui, ó, é praticamente igual à sombra dele aqui. É quase igual. Que é muito pequeno. Né? Aí vamos lá. Então a massa é μ dx. A aceleração é em y. Como é que eu faço para descobrir a aceleração? Lembrando que eu tenho essa equação, ó, y, x e t, ym, seno, kx, menos ômega t. Como é que eu escrevo, então, a aceleração em função da posição? Como é que eu escrevo a aceleração de qualquer coisa se eu tiver só a posição dela? Derivada de y. Se eu derivar y com relação ao tempo, o que eu vou achar? Velocidade. O que eu vou ter que fazer para achar a aceleração? Derivar de novo, né? Ou seja, derivar duas vezes a posição, derivada segunda. Como a posição depende de x e de t, e eu só estou interessada na derivada com relação a qual dessas duas variáveis? Tempo. Então, eu vou fazer uma derivada parcial. Então, eu vou dizer que o AY, ó, estou anotando aqui os dados, ó. AY vai ser a derivada parcial de y, né? D2y, dt2. Certo? Aí, vamos jogar logo todo mundo aqui dentro. Vai ficar, então, assim, ó. Vamos lá. Vou repetir isso aqui lá, substituindo. F2y menos F1y. F2y menos F1y. Ó, logo, né? Vamos anotar aqui, pronto. F2y menos F1y igual a dm a y. Pronto. Quem é dm? Lá aqui em cima. μ dx e a y, d2y, dt2. Certo? Aí vamos em frente. Aí quem são esse F1y e F2y? Vou repetir aqui o F2. Vou repetir todas as componentes do F2 aqui do lado maiores para a gente enxergar melhor e discutir sobre isso aí. Aqui é F2, ó. F2, F2x e F2y. Pronto. Você concorda comigo que eu posso escrever que F2 é a raiz de F2x ao quadrado mais F2y ao quadrado? Essa relação é válida, né? Além disso, o que eu posso dizer? Presta atenção. Aí, o que eu estou fazendo? O meu desenho tem que fazer grande para poder a gente enxergar. Mas você concorda comigo que se eu pegar um pedacinho bem pequenininho da corda, essa força de tensão, ela vai estar praticamente na horizontal? Ou seja, tá aqui, ó, vamos de novo. Aqui é F2x, aqui é F2 e aqui é F2y. Pronto, aqui são as três forças. Certo? Mas se eu pegar um pedacinho muito pequeno, quase paralelo a dx, essa forcinha, ela vai estar, na verdade, com a inclinação muito pequena, praticamente paralela ao x.
O que vai acontecer com a componente y? Ela era isso daqui, se eu pegar alguma coisa macroscópica, mas se eu fizer esse pedacinho quase paralelo ao eixo x, ou seja, a força vai ser muito próxima, né, a direção dela do eixo x, e essa componente aqui praticamente deixa de existir. Ou seja, se a inclinação, vou chamar isso assim, depois eu discuto, se a inclinação da corda for muito pequena, então F2y vai ser muito menor do que F2x, né? Porque F2x não muda, F2y fica bem pequenininho. Então, se isso é verdade, isso aqui vai virar o quê? Se F2y for muito menor que F2x, essa soma aqui é praticamente só a primeira parcela, concorda? Porque eu somar R$1 milhão com R$1, não faz diferença nenhuma, né? Ou seja, muito maior que o outro, não faz diferença. Então, vai ficar só raiz de F2x ao quadrado, ou seja, F2x. Então, F2 vai ser o próprio F2x, que o livro está chamando de tração. Certo? Só que, além disso, eu posso também escrever a inclinação, que eu chamei até aqui, ó, S2. O que é S2? Vai ser a inclinação da força. Ela vai ser muito próxima a zero, mas ela vai tender a zero sem ser zero. Né? Então, ela é muito pequena, mas ela não é nula. E a inclinação eu sempre posso escrever ou como a tangente desse ângulo, ou como a derivada de y com relação a x, ou como F2y sobre F2x, é a tangente do ângulo. Né? Então, se a inclinação, se S2 é igual a componente y sobre a componente x, multiplica isso aqui em x. F2y vai ser igual a F2x vezes S2. A mesma coisa vale para o lado esquerdo, só que com os dados 1, né? Do lado 1, né? Mesma coisa. Ou seja, F1y é igual a TS1. Certo? Vou substituir, então, todo mundo aqui dentro, ó. Vamos lá, vai ficar assim, ó. F2y é S2T. Ou TS2. Menos F1y TS1. Igual a massa, μ dx, vezes a aceleração, d2y dt2. Isso daqui nada mais é do que a segunda lei de Newton. Né? De uma cara bem diferente da que você vê no colégio, né? Mas é a segunda lei de Newton. A gente não fez nada além de escrever a segunda lei. Certo? Diga lá. Perdeu a luz. Diga. O F2 é a inclinação da força 2. É só uma maneira que o livro... É porque como o livro usou essa letra, a gente vai usar também. Mas, na verdade, é a tangente de θ. Ó, S2 é a tangente de θ, que é a mesma coisa que F2y sobre F2x. É a inclinação. A inclinação é a mesma coisa que a derivada, que é a mesma coisa que a tangente do ângulo, que é a mesma coisa que o coeficiente angular da reta. Pronto, tudo isso aí ele está chamando de S2. Foi só uma nomenclatura que ele usou. É a inclinação, certo? S2 para o lado 2, S1 para o lado 1. Certo? Quando eu colocar esse T aqui em evidência, ó, vai ficar assim, ó. T, S2 menos S1, igual a μ dx. Vou passar até esse T para o lado de cá. Aqui, ó. Pronto, T, μ dx, d2y dt2. D2y dt2. O que é S2 menos S1? A S2 é a inclinação do lado 2, da força. Né? S1 é a inclinação da força 1 do lado 1. Só que essas inclinações são muito pequenas. Né? Quando eu subtrair S2 de S1, o que eu vou ter? Alguma coisa muito pequena. Né? Ou seja, um infinitésimo de inclinação. Então, eu vou trocar isso daqui por um certo ds. Onde ds seria quem?
justamente essa inclinação bem pequenininha, certo? ds igual a mi sobre t, dx, d2y, dt2. Aí olha para cá, ó. Vou passar esse dx lá para baixo. ds, dx, igual a mi sobre t, d2y, dt2. Só que o S é a inclinação. E eu acabei de falar que inclinação eu posso medir tanto como a tangente desse ângulo, como a cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou como a derivada. Então eu posso escrever esse S, onde, ó, aqui, ó, vou escrever ele aqui do lado. S pode ser escrito como a derivada de y com relação a x. É assim que a gente define a inclinação de uma reta, né? dy dx. Se eu jogar aqui dentro do S, essa derivada vai ficar assim, olha pra cá, ó. Já tem uma derivada lá. Fica assim, ó. Vou só repetir a derivada que tá lá. d dx. Isso já tem lá. Vezes S, né? Só que o S é isso daqui, ó. dy dx. Igual a mi t d2y dt. Ora, aqui eu tenho uma derivada duas vezes. Derivada segunda, né? Só que com relação a x. Derivada segunda de quem? De y. Tá lá y lá no cantinho, ó. Y só varia em x. A função y. Quantas variáveis a função y tem? Duas. Então aqui essa derivada aqui, ó. Essa derivada segunda eu vou ter que escrever como derivada d2y dx2 igual. O que é mi sobre t? Olha para a lousa que tem a resposta. Tem alguma grandeza que relaciona tensão e a prova? V é igual a quem? Raiz de t sobre mi. Então isso daqui é o quadrado do inverso da velocidade, né? 1 sobre v ao quadrado, d2y, dt2. Pronto, essa é a equação, o que a gente chama de equação da onda. Ou seja, ela vai descrever, observe como essa equação ela é interessante. Por quê? O que foi que a gente fez? Vou repetir. A gente pegou um pedacinho da corda, aplicou a segunda lei de Newton. Esse pedacinho de corda, se a onda passa nele, é porque ele está sob tensão. Tensão de um lado, tensão do outro. Certo? Eu fiz ele ser bem pequenininho, de modo que o comprimento é a mesma coisa que a projeção. Segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Resultante vai ser só em y, porque em x cancela. Massa, aceleração. A massa eu vou escrever em função da densidade. Mi dx. E a aceleração derivada da posição, derivada segunda da posição. Joguei aqui dentro. F2y, F1y, massa e aceleração. Né? Aí agora eu vou abrir essas forças aqui ali do lado. Vou botar o teorema de Pitágoras para os componentes. Vou escrever a força como sendo a raiz f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Né? Abri aqui, ó. Aí o que foi que eu fiz desse passo para esse passo? Eu disse que a inclinação é muito pequena. Se a inclinação é muito pequena, o que vai acontecer é que a componente vertical é praticamente zero. Só sobra a horizontal. Então, quando eu zerar isso daqui, ó, vai ficar aqui F2 é a raiz de F2x ao quadrado. É o próprio F2x. Aqui. Que a gente está chamando de tensão. E eu chamei a inclinação. Como eu posso chamar a inclinação, eu disse até agora há pouco. Tem várias maneiras de você dizer o que é a inclinação de uma reta. É o coeficiente angular, é a tangente do ângulo, é a cateto oposto sobre o cateto adjacente, é a derivada dela com relação a variável, no caso, ortogonal, né, ou eixo x. Então aqui eu escrevi como a inclinação como sendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então F2, y, é só multiplicar aqui, ó. S2, F2x. S2, F2x. Só que o F2x é o próprio texto. Pronto, ficou a mesma coisa para um lado e para o outro, só que a diferença é o S.
Aí joguei para cá, ó, colocando o T em evidência, né? Botei o T em evidência, já baixei ele aqui, ó. Mi dx sobre T, S2S1, D2Y dt2. Aí daqui para cá que você também, de novo, tem que pensar um pouquinho. O que é S2 menos S1? É a subtração entre duas inclinações. Só que cada inclinação já é pequena. Então a subtração entre elas é menor ainda, por isso que eu botei esse ds. Só que S é a inclinação resultante. E a inclinação, qualquer inclinação, eu posso escrever como dy dx. Foi o que eu fiz, joguei lá dentro. Certo? Aqui daqui para cá eu só passei o dx para baixo. Aí joguei o S como y dx. Aqui, ó. Essa derivada virou parcial daqui para cá. Por quê? Porque y tem duas variáveis e eu só estou preocupada com a variação em x. Certo? Essa equação ela é importante por quê? Porque ela relaciona justamente a onda com a corda. Né? O que foi que a gente fez? Aplicou a segunda lei de Newton para a corda. E o que foi que a gente obteve? A equação da onda, que descreve como é que a onda se propaga. E realmente essa relação a gente já imaginava que existisse, porque, tudo bem, uma coisa é a corda, outra coisa é a onda. A corda tem massa, a onda não tem. A corda tem massa, como eu disse, e a onda não tem. A onda transporta energia, mas não transporta massa. Mas deve haver uma relação entre elas, porque uma se propaga na outra. A onda está se propagando na corda. Né? Então, existe justamente essa equação que a gente encontra. Aplicando as equações, a segunda lei de Newton para a corda, a gente encontra uma expressão da onda. Então, a gente encontrou aqui a equação da onda, né? Que descreve, olha só, se você é uma relação entre a derivada da posição com relação a x e a derivada segunda da posição com relação ao tempo, né? Já que y é uma função de x e t. O que a gente vai fazer agora daqui para frente, até essas duas, acho que são 2 sessões, ou 3 sessões que faltam para a gente terminar, 2 ou 3, é bem menos matemático, que é falar da interferência entre ondas. Porque até agora, o que a gente fez, né, tanto na aula passada como nessa aula, foi tratar da propagação de uma onda na corda, uma única onda na corda. Mas pode ser que haja mais de uma onda, né? Ou seja, você pode ter o que a gente chama de interferência entre a onda, entre as duas ou mais ondas que se propagam naquele meio. No caso, que a gente está tratando uma corda, né? Então, dependendo de como você produz essas duas ondas, a gente sempre vai trabalhar com 2 ondas, né? Mais que isso não, porque já fica um pouco mais complexo. Mas a matemática não é tão complicada, é simples. Então, dependendo de como você produz essas ondas, você pode ter um tipo de visualização da onda resultante na corda diferente. Então, vamos primeiro tratar o caso de ondas que vão interferir em cima de uma mesma corda, né, se propagar em cima de uma mesma corda, se elas estiverem sendo produzidas na mesma direção. Ou seja, que a gente teria uma interferência do tipo que vai formar uma onda progressiva. Então, vamos lá. Interferência entre ondas. Então, vamos supor a princípio, depois a gente faz um outro caso, mas vamos supor a princípio que eu vou produzir 2 ondas. Digamos que eu tenho uma corda, certo? Lá na extremidade ela está presa e na outra ela está aqui livre para eu mover, certo? Aí eu vou produzir 2 ondas, vou produzir uma onda, um pulso, por exemplo, e depois produzir outro pulso. E aí esses 2 pulsos, dependendo da velocidade que eu imprimir aqui, dependendo das condições que eu der, eles podem se encontrar em algum momento na corda e interferir entre si, formando ou um pulso maior, ou um pulso menor, ou nada, dependendo de como é essa relação entre esses tempos, essa defasagem entre a onda que eu fiz primeiro e a onda que eu fiz depois. Então, digamos que eu vou fazer isso. Digamos que eu tenho aqui a corda, aí eu produzo um pulso nessa corda, e depois de um certo tempo eu produzo outro pulso, e aí, ou até mesmo ao mesmo tempo, e aí eu vejo como é que isso daí interfere, como é que essas ondas vão se interferir. Então eu teria 2 ondas. A primeira onda, eu vou dizer que ela é desse tipo aqui, ó, y1 x e t igual a ym seno de kx menos ômega t. Ela anda para a direita, menos ômega t, certo? A segunda onda, eu vou supor que ela tem as mesmas características da primeira onda. Mesma frequência, mesmo comprimento de onda. A diferença é só que ela vai sair depois, certo?
Se ela vai sair depois dessa primeira, como é que eu tenho que escrever a equação de onda dela? Exatamente. Ela vai ser igual, exceto porque eu vou acrescentar a fase, né? YM seno de kx menos ômega t mais π. Já que ela está defasada com relação à outra, né? Aí vamos em frente, vamos lá. Vamos escrever aí como é que seria a onda resultante. O que você acha, que eu quero saber o que vai resultar disso aí? O que você acha que eu tenho que fazer para achar a onda resultante Y'? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho a onda 1 e a onda 2. E quero achar a onda resultante entre essas duas ondas. Exatamente. Mas eu quero encontrar, antes de ver isso daí, se é construtivo ou destrutivo, eu quero encontrar a cara que essa terceira onda vai ter. No caso, a onda resultante. O que eu faço, matematicamente falando, para achar essa resultante? Pronto, é a primeira ideia que a gente tem, já que eu vou ter interação entre duas ondas. Então, o resultado vai ser justamente a contribuição de cada uma delas. Então, eu vou somar Y1 com Y2. Ó. Y1 mais Y2. Certo? Aí, vamos lá, vamos fazer essa soma. Vai ficar assim, ó. Y' é a resultante. X e T vai ser igual. Y1 é YM seno de kx menos ômega t. E o outro, a outra onda, YM seno de kx menos ômega t mais YM é igual para as duas. As duas ondas têm a mesma amplitude. Certo? Qual vai ser a diferença? Só a fase. Então, se eu colocar esse YM em evidência, eu vou ter seno de A mais seno de B, concorda? Seno de A mais seno de B. Aí você vai lá no apêndice do livro consultar quem é seno de A mais seno de B, né? Seno de A mais seno de B, aqui tem, ó. Seno de A mais seno alfa mais seno beta é 2 vezes seno de 1/2 de alfa mais beta, cosseno de 1/2 de alfa menos beta. Então, vamos fazer isso. Vai ficar assim, ó. Vamos lá. Y' xt. Vou colocar o YM em evidência. Aí vai ficar seno de A mais seno de B é 2 vezes seno de 1/2 da soma. Vezes o cosseno de 1/2 da diferença. 1/2 da diferença. Kx menos ômega t menos kx mais ômega t menos... Certo? Aí vamos arrumar quem a gente puder arrumar. Vamos lá. Y' x e t é igual a YM igual a 2YM. Aí aqui vai ficar o quê, ó? Kx mais kx, 2kx, ômega t, menos 2 ômega t, mais φ. Seno de kx menos ômega t, mais φ sobre 2. É isso? E aqui, kx menos kx, ômega t menos ômega t, sobra só cosseno de menos φ sobre 2. Cosseno de menos φ sobre 2. Cosseno de menos alfa é igual a quê? 2YM. Cosseno de menos alfa é o cosseno de alfa. Vezes o seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Vamos analisar essa equação aqui. Vamos lá. Isso aqui é a onda que a gente enxerga. Que a gente só enxerga resultantes. Né? A gente não consegue ver o individual. A gente só vê o resultado geral. Então, essa é a onda resultante. Que características especiais ela tem? Bora lá, vamos analisar. Essa onda continua tendo o mesmo comprimento de onda que as ondas originais tinham. Ó. A onda original 1 tinha um comprimento de onda lambda. Né? Aqui é 2π sobre lambda. Aqui, mesmo comprimento de onda. E aqui, mesmo comprimento de onda. A frequência angular, ômega, então período t, ômega período t, ômega período t.
Quais são outra característica, antes de falar da diferença, outra semelhança? Essa onda aqui, a onda 1 caminha para a direita ou para a esquerda? A onda 2 e a resultante também, né? Ou seja, a onda tinha que ser, né? Se você tem duas ondas que vão para a direita, o resultado delas tem que caminhar também para a direita, né? As duas grandes diferenças, quais são? A fase, ela tem a defasagem igual a metade da defasagem que existia entre as duas ondas originais, e a amplitude. Quem é a amplitude dessa onda resultante? Ó, a amplitude é tudo que estiver na frente da parte oscilatória, da parte temporal, da parte que varia no tempo, né? No caso, então, a amplitude é tudo isso daqui, ó. 2ym cosseno de φ sobre 2. Amplitude, peraí. Tudo isso aqui é amplitude, ó. Certo? Ou seja, essa amplitude agora, ela vai depender da fase. Vamos pensar um pouquinho, vamos lá. Se você tem, vamos pensar um pouquinho. Aí depois vamos para a parte matemática. Se você tem duas ondas, dois pulsos que são produzidos ao mesmo tempo na mesma corda, certo? Não tem defasagem entre eles. Você acha que a onda resultante disso daí vai ter uma amplitude maior, igual ou menor que a amplitude das ondas originais? Você imagina que seja maior, já que elas estão iguaizinhas no mesmo lado, você imagina que você vai somar, e você vai ter agora uma crista que é o dobro das outras. Vamos ver se isso é verdade. Se não há defasagem entre as ondas, esse φ é quanto? 0. Então, se não há defasagem, φ é 0. Se o φ for 0, o que vai acontecer? Cosseno de 0, 1. 1 vezes 2ym. Então, a onda resultante, ó, ela vai ter essa cara aqui, ó. 2ym seno de kx menos ômega t. Ou seja, como a gente esperava. Quer dizer, se você não tem defasagem, a onda 1 está aqui, a onda 2 está aqui, ó, igualzinha, né? E a onda resultante, mesmo comprimento de onda, mesma frequência angular, mesma direção, só que agora a amplitude é o dobro das ondas originais. Você disse que nesse caso você teve uma interferência construtiva, né? Por quê? Porque as ondas se contribuíram uma com a outra para gerar uma terceira onda que é maior que as ondas originais. É a única coisa que o nosso olho vê, na verdade. A gente não vê as ondas individuais, a gente vê a interferência entre elas, certo? E se eu tiver agora uma onda, certo, produzida na corda, de modo que a outra que vem em sequência está defasada de π. A maior defasagem que pode acontecer entre duas ondas é π, né? A menor é 0 e a maior é π, que é justamente quando elas estão completamente fora de fase. Se eu tivesse essa situação, se o φ for π, se o φ for igual a π, o que você imagina que aconteça se analisar a parte matemática? Que aí não, é como se eu tivesse uma onda aqui e outra onda de cabeça para baixo, né? Girada de π dela. Ou seja, eu vou ter uma interferência destrutiva. Vamos ver se isso aqui é verdade. Se o φ for π, cosseno de π sobre 2, 0. 0 vezes qualquer coisa. Ou seja, a onda que eu vou ver, eu não vou enxergar nada, na verdade. Eu vou ver a corda reta, parada, né? Sem haver propagação de onda nela, porque, na verdade, existem duas ondas, mas elas estão interferindo destrutivamente entre si. Aí a gente não enxerga a onda resultante, certo? Isso se eu tiver as ondas se propagando na mesma direção. Mas eu posso ter as ondas se propagando em direções opostas. Vamos analisar isso daí. Que aí eu vou ter uma onda estacionária, né? Vamos lá. Vou encher aqui depois que esse copinho. Se eu tiver agora, digamos agora a mesma corda de novo, só que tem uma pessoa segurando na extremidade, a gente vai fazer isso daqui a pouco com essa molinha, e outra pessoa segurando na outra. E aí elas começam a agitar de forma harmônica, certo? O que vai acontecer? Uma onda se propaga nessa direção e a outra nessa direção. Como é que vai ser o resultado dessa interação? Então agora eu vou ter a onda 1, digamos que a onda 1 vai andar para a direita.
y, x e t, ym, seno de kx menos ômega t. A outra onda, só para facilitar a nossa vida, e o livro também faz isso, vamos dizer que ela saiu na mesma hora, não tem defasagem. A diferença entre elas vai ser só o sentido. Então a outra onda, como é que eu escrevo se a diferença é só o sentido? Mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, só muda a direção, o sentido. Mais. Certo? Então, quem vai ser a onda resultante? Vamos somar. Y' vai ser a soma, ó. Y' vai ser Y1 mais Y2. Vamos lá. Opa. Mais Y2x e t. Então, vai ficar assim, ó. Y', x, t, presta atenção, ó. Vai ser a soma. Vou logo colocar o Ym em evidência, certo? Fica assim, ó. Ym, aí vai ser seno de kx menos ômega t, mais seno de kx mais ômega. De novo, seno de A mais seno de B, né? Mesma coisa, a gente até já fez isso daí. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Y' xt igual a Ym. Aí, ó, seno de A mais seno de B é 2 vezes seno de 1/2 da soma, cosseno de 1/2 da diferença. Vou logo pôr os dois aqui para fora. 2Ym, seno de 1/2 da soma, kx menos ômega t, mais kx, mais ômega t, cosseno de 1/2 da diferença. 1/2 da diferença. Kx menos ômega t, menos kx, menos ômega t. Né? Aí vamos lá. Vamos ver como é que fica aí. Y' xt vai ficar assim, ó. 2Ym. Vamos lá. Aqui, ó. Kx mais kx, 2kx. Aqui vai embora, né? 2kx sobre 2, seno de kx, vezes cosseno. Aqui, ó. Kx com kx vai embora, sobra menos 2 ômega t sobre 2, menos ômega t, cosseno de menos ômega t, cosseno de ômega. Vamos analisar essa equação agora. Vamos lá, vamos comparar essa com a que a gente achou para as ondas se propagando na mesma direção. Vamos lá, vamos brincar de jogo dos 7 erros aí. Qual é a diferença entre essas duas resultantes? Basicamente. Vamos lá. Primeiro, o que é a amplitude aqui? Dois Ym, 2Ym seno ou 2Ym cosseno? Por que o cosseno não é amplitude? Porque ele é a variável do tempo, né? Ou seja, esse aqui é que é a variável temporal. O tempo tem que correr. Então, esse aqui não é a amplitude. A amplitude é o que não é dependente do tempo. No caso aqui, ó. Essa daqui é a amplitude. Aí vamos analisar essa amplitude. Vamos lá. Olha só, tem muitas diferenças entre esse caso e o caso anterior que eu marquei ali. Primeiramente, a amplitude no caso anterior. Vamos lá. Aqui. Essa amplitude que eu marquei aqui, ela é constante ou variável? Depois que as ondas começaram a se propagar lá, ela varia ou ela é constante? Constante. 2 é constante, Ym é a amplitude constante, e o φ é a defasagem, que é no início do problema que você já sabe que defasagem é essa. E ela não vai mudar ao longo da propagação, então é constante. Né? Aqui, essa amplitude é constante ou variável? Variável. Dependendo da posição que você olhar, a amplitude é uma. Ó, a amplitude varia por x. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença. Essa onda aqui, ó, ela se propaga no tempo e ela oscila no tempo. Olha pra cá. Ó, quando o tempo passa, o x passa também? Sim. Então é uma onda que está se propagando no tempo. Aqui, essa onda se propaga no tempo
Não, o tempo corre, mas a posição dela não muda. Não depende de T, a parte oscilatória dela. Ou seja, é o que a gente chama de onda estacionária. Ela tem esse nome justamente porque ela é uma onda que não se propaga. Ela só oscila para cima e para baixo. A gente vai ver já já um exemplo melhor na prática do que eu fazer aqui o desenho. Mas uma onda estacionária é justamente aquela... Porque o que é uma onda progressiva? Aquela onda que se propaga. Você vê, ela está aqui, ó. Digamos que ela está aqui, ó. Certo? Se você pudesse enxergá-la no instante posterior, ela estaria para aqui, ó. Viajou um pouquinho para a direita. E no instante posterior, agora ela está aqui, ó. E mais para frente, agora ela está aqui, ó. Ou seja, ela está caminhando para a direita. Primeiro está aqui, depois aqui. 1, 2, depois 3, depois 4. Então a onda, a corda não. A corda só sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas a onda, a gente vai ver daqui a pouco, você tem a sensação de que ela está caminhando para a direita ou para a esquerda. No caso, para a direita. Que ela é uma onda progressiva. Está aqui, ó. Quando o tempo passa, aqui no caso, quando o tempo passa, a posição também passa. Ou seja, ela está andando com o tempo. O tempo vai correndo, a posição vai correndo. Né? Essa onda estacionária, não. A onda estacionária, o nome já está dizendo, ela está fixa no tempo. Ou seja, você olha para ela, olha para a onda, ela está aqui, ó. Olha para ela no instante posterior, ela continua aqui, só que só fez descer. Agora ela está aqui embaixo, ó. Aí você olha... Aqui tá horrível, né? Peraí. Aqui, ó. A onda está aqui, aí depois no instante posterior ela está aqui, e depois no instante posterior ela está aqui de novo, e no outro instante... Essas posições aqui, ó, que a gente vai chamar de nó, e essas posições aqui que a gente vai chamar de antinó, elas não mudam. Elas são fixas no tempo. Porque na equação o x não varia, ó. Vamos encontrar as posições desses nós e desses antinós. Depois a gente continua. Vamos lá. Ora, um nó. Você acha que no nó a amplitude dessa onda é 0 ou máxima? 0. Se eu estou no nó, é justamente a posição onde eu não tenho amplitude. Né? É por isso que eu digo que a amplitude varia no tempo. Ó. Desculpa, a amplitude varia conforme a posição. Porque se você estiver bem aqui, a amplitude é 0. Se você estiver bem aqui, ela é máxima. Se você estiver bem aqui, ela já é outro valor. Vamos encontrar essas posições. Bora lá. Se eu estiver falando de um nó, em um nó, eu sei que a amplitude é 0. Ou seja, a amplitude ser 0 significa que isso aqui que eu marquei em vermelho é 0. Qual é a condição matemática para que isso aqui em vermelho seja 0? É que esse seno seja 0, concorda? Então, o seno de kx, se eu estiver no nó, o seno de kx é 0. Aqui o signo trigonométrico. Seno, cosseno. Seno, cosseno. Quanto é que tem que ser kx para que esse seno seja 0? 0, π, 2π, 3π, 4π, nπ, onde o n é quem? 0, 1, 2, e assim vai. Né? Só que esse K, quem é que lembra que é esse K? Não é a constante elástica da mola. Número de onda. Que é quem? 2π sobre lambda. Para cá, ó. 2π sobre lambda vezes x igual a nπ. Então, olha para cá, ó. Vou isolar o x, que é justamente a posição. Vai ser n vezes lambda sobre 2. Essa é a posição do nó. Vamos ver se está correto. Vamos lá. Se o n for 0, eu tenho que posição? 0. Na posição 0 eu tenho um nó? Sim. Se o n for 1, eu tenho que posição? Lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Ou seja, eu andei meio comprimento de onda. Bem aqui, eu estou aonde? No nó. Se o n for 2, 2 sobre 2, 1, eu estou aonde? X igual a lambda. X igual a lambda bem aqui, ó. Contra o nó. Se o n for 3, 3 lambda sobre 2. Andei mais meio comprimento de onda. Estou no nó de novo. Então, está correto. Então, eu vou ter um nó sempre que eu estiver na posição n vezes lambda sobre 2. Sempre que eu andar lambda sobre 2 para frente, eu vou cair no nó. E o antinó? Qual é a condição? O que acontece com a amplitude quando eu estou na posição de um antinó? Pronto, ela é máxima, né? Ou seja, se eu estiver no antinó, é porque seno de kx é quanto?
1. Se o seno de kx é 1, é porque o kx é quanto? Π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2. O número ímpar de π sobre 2, né? Então, n mais 1 meio de π, né? No caso, de π. Estou botando no meio lá dentro. Né? Vamos ver se é verdade. Vamos lá. Aliás, vamos logo escrever aqui, igual a gente fez aqui. K como lambda, 2π sobre lambda, depois a gente confere. X igual a n mais meio, π. Aí o π aqui, ó, π fica só x igual a n mais 1 meio, lambda sobre 2. Vamos ver se bateu. Vamos lá. Olha só. Isso aqui, teoricamente, essa é a posição do nó e essa do antinó, né? Vamos lá. Se o n for 0, eu vou estar na posição qual? Lambda sobre 4. Daqui pra cá é um lambda todinho. Daqui pra cá é meio, lambda sobre 4 é bem aqui, ó. Antinó. Se o n for 1, 1 mais 1 meio, 3 meios. 3 meios vezes 1 meio, 3 quartos. 3 quartos de lambda. Então aqui é 1 quarto, aqui é 1 meio, aqui é 3 quartos. Outro nó. Ou antinó. Desculpa. Antinó pra cima ou antinó pra baixo, tanto faz. Né? Se o n for 2, 2 mais 1 meio, 5 meios vezes meio, 5 quartos, 5 quartos. Então aqui, ó. Certo? Então, realmente eu vou ter os nós e os antinós naquelas posições que a gente determinou. Falta a gente falar sobre um caso bem específico de onda estacionária, que é quando você tem uma corda presa pelas duas extremidades. Porque no caso que a gente produziu aqui duas ondas estacionárias, a gente disse o quê? Que a gente tinha uma pessoa segurando a corda de um lado, outra pessoa segurando a corda do outro, aí ao mesmo tempo as duas deram um peteleco na corda, e aí, se ficar sendo feito de forma harmônica, você vai ter a onda estacionária lá. Tem outra maneira de você produzir uma onda estacionária, que é o que você faz, por exemplo, quando você vai tocar violão, por exemplo, ou instrumento de corda que é a corda presa. Que é justamente você prender as duas extremidades da corda e produzir uma oscilação naquela corda, né? Se você conseguir produzir uma oscilação que seja igual à frequência natural de oscilação daquela corda, ela vai entrar em ressonância e aí você vai ter a formação da onda estacionária e, dependendo de como você produz isso daí, você pode ter determinadas frequências, que é justamente o que você vai ouvir, a nota musical, né? Então, digamos que você tem aqui, ó. Digamos que você tem aqui, vou fazer ali do outro lado, é melhor. É quadriculado. Digamos que você tem aqui uma extremidade e a outra extremidade, certo? Dos paredes. Elas são separadas pela distância L. E aí você tem uma corda aqui no meio. Certo? Aí você vai perturbar, excitar essa corda. Você puxa ela e solta. Certo? Vai haver a formação de uma onda estacionária aí. Qual é a onda estacionária mais simples de se formar nessa corda? Se a extremidade está presa... detalhe, antes disso, falta falar de uma coisa importante. Segura aí. Porque o que vai acontecer? As extremidades estão presas. Certo? Quando você produzir uma onda... Falta falar dessa coisa importante. Digamos que eu tenho aquela mesma que a gente vai brincar daqui a pouco, prende ela na parede e a outra sua mão fica livre para mexer. Certo? Aí você mexe essa corda, formando uma onda. Quando essa onda chegar, até a aula de hoje, a gente dizia assim, a corda é infinita. Não quero saber o que acontece lá na parede. Mas vai acontecer alguma coisa. Se essa corda, estiver presa na parede, o que vai acontecer é que, quando a corda, imagina que daqui é a parede, aí a onda está chegando lá, certo? Quando ela chegar lá na parede, o que está acontecendo? A sua mão, lembra que a gente discutiu isso na aula passada, a sua mão produziu uma força para levantar esse pedaço da corda para cima. Como ela está tensionada, esse pedaço puxa o próximo, que puxa o próximo, que puxa o próximo. Quando você puxar a mão para baixo, é efeito inverso, que puxa o próximo e assim vai. Quando essa parte aqui da corda chegar aqui, ela vai tentar puxar a parede para cima. A parede não vai, mas vai haver uma força de reação na parede na corda. Em que sentido? Exatamente, no sentido oposto. Aí você vai ter uma onda refletida que caminha aqui por baixo, ó, e volta.
Exatamente, ela se inverte. Ela se inverte por conta da reação da parede nela, que tem que ser oposta. Né? Então, sempre que você tiver a extremidade fixa, quando a onda bater lá, ela tem que voltar como se fosse um espelho. Né? Ela vai bater e refletir como se fosse um espelho mesmo. Certo? Se a extremidade for solta, por exemplo, se você prender um aro, aqui a parede de volta, só que aí na ponta da corda você prender um arozinho. Certo? O que vai acontecer é que ela vai simplesmente subir, o aro sobe junto, e vai descer e vai voltar. Certo? Então ela vai voltar do mesmo jeito que ela foi. Sem mudar, ela volta. Enquanto que se você tiver a extremidade fixa, ela vai por cima e volta por baixo. Por quê? Por conta da reação da parede. Certo? Aí vamos voltar para esse caso aqui. Digamos que você produziu uma onda nessa extremidade, nessa corda. Se as duas extremidades estão presas, nas extremidades você vai ter nós ou antinós? Nós, né? Extremidade fixa você tem um nó. Na extremidade livre, digamos assim, você tem um antinó. Porque a corda sobe, né? Depois desce. Então, se você tem, aqui você tem que ter um nó, aqui você tem que ter um nó. A onda mais simples, digamos assim, que pode se formar aí nessa corda, é isso daqui, ó. Concorda? Opa. Seria a reflexão dela, por baixo. Né? Seria a onda mais simples que você pode formar. 2 nós e um antinó. Certo? Ora, nesse caso aqui, olha pra cá. Aqui eu tenho a onda inteira. Aqui eu tenho um comprimento de onda? Não. Para eu ter um comprimento de onda, isso aqui teria que vir pra cá, né? Ó. Ou seja, eu posso dizer que esse L é igual a quem em relação ao comprimento? L é igual a lambda sobre 2, ou lambda é igual a 2L. Concorda? Qual seria a segunda onda mais simples, digamos assim, a se formar? Vamos lá. Ora, aqui nas extremidades eu tenho que ter nós. Né? Então eu tenho que ter um nó aqui, um nó aqui. Vou acrescentar outro nó aqui. Né? Então a ondinha agora vai ser isso daqui, ó. E a reflexão dela que vem, na verdade, que vem de lá, porque eu não sei desenhar de lá pra cá. Né? Agora, quem mantém L, né? Ó, a distância transparente se mantém. Então, L é igual a próprio lambda. Ou seja, eu posso escrever que o lambda é igual a 2L sobre 2, não posso? O terceiro tipo de onda mais simples, pra cá, seria acrescentar um nó. Eu tinha um nó bem no meio. Vou acrescentar um, então vou botar um aqui assim pra cá e o outro aqui assim pra cá. Certo? Vai ficar assim, né? Ó. Aqui, aqui, aqui. Certo? Vamos lá. Daqui pra cá eu tenho um comprimento de onda. Né? Daqui pra cá eu tenho quanto? Então, um comprimento de onda mais meio comprimento de onda é igual a L, tamanho da corda. Né? 2 mais 1. 3 lambda sobre 2 é igual a L, ou lambda é igual a 2L sobre 3. E assim vai. Já dá para perceber aí uma certa regra, né? Quando aqui, ó, na primeira configuração, eu tenho que o lambda é 2L sobre 1. Na segunda configuração, o lambda é 2L sobre 2. Na terceira configuração, o lambda é 2L sobre 3. Ou seja, para qualquer configuração, lambda é 2L sobre N. Onde N vai ser justamente o que a gente chama de número do harmônico. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, e assim vai. Né? Se você quiser escrever a frequência, ora, eu sei que V é igual a lambda F. Então, F é igual a V sobre lambda. Então, F é igual a V vezes N, vamos botar assim, N vezes V sobre 2L. Esse V sobre 2L é o que você chama de, é como se fosse a frequência fundamental. É o primeiro harmônico.
quando o n seria o n igual a 1, né? Se o n igual a 2, você tem sempre um múltiplo desse valor fundamental, né, para a frequência de vibração. Tem um exemplo, rapidinho aqui, a gente termina já. Aqui no livro de vocês, ó, ele fala, no início do capítulo, ele falou sobre a ponte do milênio, não sei se vocês lembram, que foi a ponte que foi inaugurada para ligar a Catedral St. Paul à Galeria de Arte lá em Londres, para comemorar o milênio, que estava chegando, 2001, né? Vocês não eram nem nascidos, né? E aí, eram bebezinhos, né? Aí, ó, aí ele disse que a ponte começou a oscilar. Por que a ponte começou a oscilar? Justamente porque, ó, ele fala que quando ela, no começo tinham poucos pedestres, eles estavam andando em cima da ponte, mas produziam forças verticais, mas eram poucos pedestres, então isso aí não tinha tanta importância. Quando o número de pedestres ultrapassou um certo valor crítico, as oscilações aumentaram e se tornou muito difícil caminhar em cima da ponte. Para se manter em equilíbrio, os pedestres começaram a sincronizar os passos com o balanço da ponte. Aí agravou o problema, né? Porque aí aumentou, justamente eles entraram em ressonância com a ponte, o que agravou o problema e obrigou as autoridades a fecharem a ponte até que um sistema de amortecedores fosse instalado. Aí ele fala que o mesmo tipo pode acontecer, por exemplo, em pista de dança. Ele fala aqui, por exemplo, que, pista de dança, cadê quem fala? Pronto, pista de dança suspensa, ela tem que ser construída com, pelo menos, a frequência natural de mais de 5 Hz. Porque foi calculado que as pessoas pulando, no show de rock, por exemplo, a frequência do pulo é mais ou menos 2 Hz. Aí eles colocam 5 Hz para ter uma certa segurança, né? Então, justamente essas frequências, no caso da ponte do milênio, ele disse que as pessoas caminhando coincidiram com o segundo harmônico, com n igual a 2 aqui, né? Esse V dependeria do material, das características da ponte, e o L o comprimento da ponte, né? Aí tudo isso você pode mexer na engenharia da ponte de modo a não ter esse tipo de problema, digamos assim.